Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 11 de março de 2023, segunda semana da Quaresma, sábado. Cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santos Marcos Chong e Aleixo Si Yong, decapitados por serem cristãos, por assumir a evangelização na Coreia. Agora, foram mártires decapitados por seus próprios parentes, irmãos, tios, cunhados, que não aceitavam a permanência da mensagem cristã na Coreia. Então pedimos a Deus que este exemplo de mártires, Santos Marcos Chong e Aleixo Si Yong, possa também nos mostrar que a verdadeira fidelidade ao Senhor, a verdadeira conversão ao Senhor pode nos trazer algumas consequências, mas que diante desse exemplo possamos nos manter firmes para que mais almas sejam convertidas ao Senhor. Amém. Santos Marcos Chong e Aleixo Si Yong, orai e intercedei por cada um de nós. O Senhor é indulgente e favorável. Assim nos lembra o Salmo 102 e é o responsório de hoje. O Senhor é indulgente e favorável. Então toda a liturgia é construída em cima deste responsório. Toda a pregação litúrgica, todo o ensinamento de hoje vai nos lembrar que o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor quer nos perdoar. Bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus favores. O Senhor é indulgente e favorável. Primeira leitura, exatamente isso que Miqueias vai nos lembrar, que o Senhor é extremamente misericordioso. Ele chega a perdoar os nossos pecados, lançando-os diariamente no fundo do mar, né, para que sejam esquecidos. Há uma grande disposição do Senhor em nos dar o seu perdão. Versículo 14. Leitura da profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem da terra de Bazã e de Galaade, como nos velhos tempos, e como nos dias em que fizeste sair do Egito. Faze-nos ver novos prodígios. É o apelo do profeta que está aqui em sua oração ao Senhor. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidades e esquece o pecado daqueles que são o resto de sua propriedade? Então não existe nenhum Deus como o nosso Deus, que esquece o nosso pecado, perdoa o nosso pecado. Aí depois o profeta aqui, ele aí lembra, o Senhor, não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Então, quando eu confesso o meu pecado, quando eu confesso através lá do Padre, nesse tempo da Quaresma, na confissão, quando eu oro a Deus, confessando a Deus, quando eu reconheço que sou pecador, os nossos pecados são enterrados lá no fundo do mar. Isso não quer dizer que nós não sofreremos aí as consequências por tudo aquilo que nós fizemos, mas diante de Deus, o nosso pecado, nessa linguagem figurada, né? Uma linguagem de figura, mas mostra que o nosso pecado ele é colocado lá no fundo do mar, entre aspas, né? Lá no fundo do mar, para que nos mostrar que o Senhor não lembrará de nossos pecados. Depois ele finaliza: tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão. Então nós temos aí, lembrando das alianças que o Senhor fez com o seu povo, como jurastes aos nossos pais desde os tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Confessa a Deus, Pai Todo-Poderoso,
que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, e por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, peço aos anjos, aos santos e a vós, irmãos, que intercedeis junto ao Pai para que o nosso pecado seja então perdoado. Confesse o seu pecado. É tempo de quaresma. Vamos buscar a confissão pessoal com o sacerdote, mas nesse tempo de renovação ao nosso espírito, que possamos reconhecer a misericórdia do Senhor, que está sempre disposto a nos perdoar. Amém. É isso que nós vamos ver hoje no Santo Evangelho. O Evangelho está em Lucas, capítulo 15, de 1 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Então, são pecadores, são publicanos, são pessoas rejeitadas pela casta maior de Israel. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, os sacerdotes, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com ele. Então Jesus contou-lhe essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens com eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que mandou para o seu campo a cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos e comiam, mas nem isso eles lhes davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai não têm pão e com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correndo ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus, contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Percebe até então, no decorrer da liturgia de hoje do Santo Evangelho, como que o salmo responsorial está ali, ó, o Senhor é indulgente e favorável. Nossa alma fica feliz ao recebermos a misericórdia e o perdão do Senhor. O que foi falado na primeira leitura de Miqueias, que o Senhor esquece nossos pecados na profundeza dos mares. E agora nós estamos diante do Santo Evangelho, que lembra que este pai, então, ele foi ao filho e quando ele estava chegando, abraçou e o perdoou. Ele voltou para o seu pai. Mesmo o filho lhe dizendo: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser teu filho. Mas o pai depressa falou aos empregados trazer depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai um anel, quer dizer, devolvendo a condição de filho no seu dedo, e sandálias novas, dignidade. Trazei um novilho gordo, matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Aí começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: O que está acontecendo? O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, percebendo isso, saindo, disse: e insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos? Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu.
mas era preciso festejar. Alegrai-vos, porque o teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Pai, que nessa parábola representa o amor de Deus, o Filho mais velho, que representa o povo da aliança, aquele povo que foi escolhido pelo Senhor para que fosse preparado todo o mundo para receber Jesus. O Filho mais novo somos nós, dispersos neste mundo. Somos aqueles também que rejeitaram Jesus. Somos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, os mandamentos do Senhor. Não é diferente do tempo de Abraão. Seu sobrinho Ló também dividiu, não quis seguir a sua caminhada ao lado de Abraão. Não foi diferente do tempo de Noé. Muitos seguiram outros caminhos, perdendo a conexão também com a vontade de Deus. Não foi diferente no tempo de Moisés. Muitos que saíram do Egito também se perderam no meio do caminho, desistiram, Mas todos aqueles, o que é comum na palavra de Deus, o que é comum agora também no Santo Evangelho, que quando nós voltamos para o Pai, quando nós voltamos todos feridos, servindo aos porcos, desejosos de comer lavagem, mas Deus nos perdoa e nos dá um novilho novo. Deus dá a festa, nos acolhe. Então, seja qual for o seu pecado, Deus está disposto a te perdoar, a te dar vida nova, a te dar vestimenta nova, anéis nos dedos, sandálias de dignidade e para te acolher. E assim também a Santa Mãe Igreja, século a século, vem apresentando e representando este Pai misericordioso a todos nós. E principalmente nesse tempo de Quaresma, onde ficam vários sacerdotes, Deus seja louvado por isso, acolhendo as confissões, entregando a Deus os nossos pecados, para que sejam enterrados na profundeza dos mares. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor. Primeiro, por você, por esse desejo de santidade. Depois, pela Santa Mãe Igreja, pelos sacerdotes, e por todo esse tempo de misericórdia que nós guardamos nesse tempo de Quaresma para a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais. Vá lá no nosso canal no YouTube, dá lá o seu joinha, inscreva-se no canal, para que também você possa ajudar este vídeo, esta pregação a alcançar mais corações. Seja você um profeta do Senhor, como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.